Olá, queridos, o amor e a paz de Cristo a todos. Vamos para mais uma leitura bíblica. Hoje leremos Números 16, 17 e 18, mas antes, oremos. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade de ler a Tua palavra. Que o Senhor seja conosco, fale conosco e renove os nossos corações em nome de Jesus. Amém. Corá, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e também On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, e se levantaram diante de Moisés, com 250 homens dos filhos de Israel, chefes da congregação, eleitos por ela, homens de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: Basta, toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Quando ouviu isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem ele escolher, esse ele fará chegar a si. Façam isto. Peguem incensário, você, Corá, e todo o seu grupo. Ponham brasas no incensário amanhã, coloquem incenso sobre as brasas diante do Senhor. O homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. E agora basta, filhos de Levi. Moisés disse também a Corá: Agora escutem, filhos de Levi. Será que para vocês é pouca coisa o fato de o Deus de Israel os ter separado da congregação de Israel para os fazer chegar a si, a fim de cumprirem o serviço do tabernáculo do Senhor e estarem diante da congregação para ministrar-lhe? Ele fez chegar você, Corá, e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, com você. E agora vocês buscam também o sacerdócio? Portanto, você e todo o seu grupo estão contra o Senhor, e Arão o que ele é para que estejam murmurando contra ele. Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: Não iremos. Será que é pouca coisa o fato de você nos ter tirado de uma terra que mana leite e mel para nos fazer morrer neste deserto? E agora você quer também se fazer príncipe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra que mana leite e mel, nem nos deu campos e vinhas como herança. Você pensa que pode arrancar os olhos dessa gente? Pois não iremos. Então Moisés ficou muito irado e disse ao Senhor: Não atentes para a oferta deles. Não tirei deles nenhum só jumento e não fiz mal a nenhum deles. Moisés disse ainda a Corá: Você e todo o seu grupo ponham-se diante do Senhor, você e eles, e também Arão, no dia de amanhã. Cada um pegará o seu incensário e porá incenso nele. Que cada um traga o seu incensário diante do Senhor, 250 incensários. Também você e Arão, cada qual o seu. Assim pegaram cada qual o seu incensário, puseram brasas neles, sobre as brasas colocaram incenso e se puseram com Moisés e Arão diante da porta da tenda do encontro. Corá reuniu contra eles todo o povo à porta da tenda do encontro. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. O Senhor disse a Moisés e Arão: Afastem-se do meio desta congregação, e eu os consumirei no momento. Mas Moisés e Arão se prostraram sobre o seu rosto e disseram: Ó Deus, autor e conservador de toda a vida, será que pelo fato de pecar um só homem ficarás indignado contra toda esta congregação? O Senhor respondeu a Moisés: Fale a toda esta congregação, dizendo: Afastem-se da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés se levantou e foi para onde estavam Datã e Abirão, e os anciãos de Israel foram com ele. E Moisés disse à congregação: Peço que vocês se afastem das tendas destes homens perversos e não toquem em nada do que é deles, para que vocês não sejam destruídos por causa de todos os pecados que eles cometeram. Eles se afastaram da habitação de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então Moisés disse: Nisto vocês saberão que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se estes homens morrerem como morrem todas as pessoas
e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todas as pessoas, então o Senhor não me enviou. Mas, se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo que eles têm, e se eles descerem vivos ao mundo dos mortos, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, assim que Moisés acabou de dizer todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os engoliu com as famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá e com todos os bens deles. Eles e tudo o que lhes pertencia desceram vivos ao mundo dos mortos. A terra os cobriu e desapareceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do grito deles. Todos gritavam: vamos fugir, para que a terra não venha a nos engolir também. Então veio o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. O Senhor disse a Moisés: diga a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que pegue os incensários no meio do incêndio e espalhe as brasas para longe, porque os incensários são santos. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, que deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porque eles os trouxeram diante do Senhor. Por isso são santos e serão por sinal aos filhos de Israel. O sacerdote Eleazar pegou os incensários de metal que aqueles homens que foram queimados tinham trazido. Os incensários foram transformados em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se aproxime para acender incenso diante do Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por meio de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Quando o povo se ajuntou contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda do encontro, e eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: saiam do meio desta congregação, e eu os consumirei num momento. Então eles se prostraram sobre o seu rosto. Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário, ponha nele algumas brasas do altar, coloque incenso sobre elas, vá depressa à congregação e faça expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Arão pegou um incensário, como Moisés lhe havia falado, e correu para o meio da congregação. Eis que a praga já havia começado entre o povo. Arão colocou um incenso nele e fez expiação pelo povo, pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Arão voltou para junto de Moisés, à porta da tenda do encontro, e cessou a praga. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e receba deles bordões, uma pela casa de cada pai de todos os seus chefes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreva o nome de cada um sobre o seu bordão, porém o nome de Arão você escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. Ponha esses bordões na tenda do encontro, diante da arca do testemunho, onde eu me encontro com vocês. O bordão do homem que eu escolher florescerá. Assim farei cessar a murmuração que os filhos de Israel proferem contra vocês. Então Moisés falou aos filhos de Israel, e todos os seus chefes lhe deram bordões. Cada um lhe deu um segundo as casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles estava o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões diante do Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão pela casa de Levi havia brotado, e tendo feito sair brotos, havia produzido flores e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles olharam, e cada um pegou o seu bordão. O Senhor disse a Moisés: torne a pôr o bordão de Arão diante da arca do testemunho, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Assim você fará acabar as murmurações que eles proferem contra mim, para que não morram. E Moisés fez assim.
como o Senhor lhe havia ordenado, assim fez. Então os filhos de Israel disseram a Moisés: Eis que vamos morrer, estamos perdidos, estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Será que todos vamos morrer? O Senhor disse a Arão: Você, os seus filhos e a casa de seu pai levarão sobre si a iniquidade com relação ao santuário. Você e os seus filhos levarão sobre si a iniquidade com relação ao sacerdócio. Traga também os seus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de seu pai, para que se ajuntem a você e os sirvam, quando você e os seus filhos estiverem diante da tenda do testemunho. Eles farão o serviço que devem prestar a você e a tenda, mas não deverão se aproximar dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não sejam mortos nem eles, nem vocês. Eles se juntarão a vocês e farão todo o serviço da tenda do encontro. O estranho, porém, não deverá se aproximar de vocês. Portanto, vocês farão o serviço do santuário e do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Eis que eu tomei os irmãos de vocês, os levitas, do meio dos filhos de Israel. Eles são dados a vocês como dádiva ao Senhor, para servirem na tenda do encontro. Mas você e os seus filhos atenderão ao seu sacerdócio em tudo o que diz respeito ao altar, e ao que estiver para dentro do véu. Este é o serviço de vocês. Eu lhes dou o seu ofício sacerdotal como dádiva. Porém, o estranho que se aproximar será morto. O Senhor disse a Arão: Eis que eu dei a você o que foi separado das minhas ofertas, com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel, dei-as por direito perpétuo, como porção a você e aos seus filhos. Das coisas santíssimas que não forem queimadas, isto será seu. Todas as ofertas deles, com todas as ofertas de cereais, com todas as ofertas pelo pecado e com todas as ofertas pela culpa que eles me apresentarem, serão coisas santíssimas para você e para os seus filhos. Você deve comer essas coisas num lugar santíssimo. Todos os homens poderão comer. Isso será algo santo para você. Também isso será seu, a oferta das dádivas que eles trouxerem, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, as quais dou a você, aos seus filhos e às suas filhas por direito perpétuo. Todos os da sua casa que estiverem puros poderão comer dessas coisas. Todo o melhor do azeite, do vinho e dos cereais, as primícias que eles derem ao Senhor, eu dei a você. Os primeiros frutos de tudo o que houver na terra, que eles trouxerem ao Senhor, serão de vocês. Todos os da sua casa que estiverem puros poderão comer das coisas. Tudo o que em Israel tiver sido consagrado por completo a Deus será seu. Todo o primeiro filho que nascer, tanto de homens como de animais, que os filhos de Israel trouxerem ao Senhor, será seu. Porém, os primogênitos dos homens você deve resgatar, e o mesmo vale para os primogênitos dos animais impuros. O resgate será feito quando tiverem 1 mês de idade, e será segundo esta avaliação: por 60 gramas de prata, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas, mais o primogênito do gado, o primogênito de ovelhas ou o primogênito de cabra você não deve resgatar, são santos. Você aspergirá o sangue deles sobre o altar, e a sua gordura você queimará em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. A carne deles será sua, assim como será seu o peito movido e a coxa direita. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, eu dou a você, aos seus filhos e às suas filhas por direito perpétuo. Esta é a aliança perpétua de sal diante do Senhor para você e para a sua descendência. O Senhor disse também a Arão: na terra deles você não terá nenhuma herança, e no meio deles você não terá nenhuma porção. Eu sou a sua porção e a sua herança no meio dos filhos de Israel. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda do encontro, e nunca mais os filhos de Israel se aproximarão da tenda do encontro, para que não levem sobre si o pecado e sejam mortos. Mas os levitas farão serviço da tenda do encontro e responderão por suas faltas. Este é um estatuto perpétuo para todas as suas gerações. Os levitas não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel,
porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, esses eu dei por herança aos levitas, porque eu lhes disse, vocês não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés, fale aos levitas e diga-lhes o seguinte, quando vocês receberem dos filhos de Israel os dízimos que eu lhes dou por herança, desses dízimos vocês apresentarão uma oferta ao Senhor, será o dízimo dos dízimos. Essa oferta de vocês será considerada como se fosse cereal da eira ou vinho do lagar. Assim também vocês apresentarão ao Senhor uma oferta de todos os dízimos que receberem dos filhos de Israel, e deles darão a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote, de todas as dádivas que receberem, vocês apresentarão toda a oferta devida ao Senhor, da melhor delas, a parte que lhe é sagrada. Portanto, diga-lhes o seguinte, quando vocês oferecerem o melhor que há nos dízimos, isso será atribuído aos levitas como se fosse produto da eira ou produto do lagar. Vocês poderão comer isso em qualquer lugar, vocês e as suas famílias, porque é a recompensa pelo serviço de vocês na tenda do encontro. E vocês não levarão sobre si pecado, quando deles oferecerem o melhor, e não profanem as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não sejam mortos. Bom, essa foi a nossa leitura de hoje. Oremos. Pai, graças te damos por tudo, que o Senhor continue falando aos nossos corações e aos corações de cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima leitura. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.